A Divina Comédia, Inferno, Canto 16, Dante Alighieri. Agora eu já podia ouvir as águas que caíam para o círculo seguinte, com um som murmurante como o zumbido que se ouve de colmeias fervilhantes. Quando vi três sombras muito juntas que se destacaram de outro grupo e vieram até nós. Sob a chuva daquele tormento agudo, um deles exclamou quando nos aproximamos: "Pare, pois pelas roupas que usa, você parece ser um cidadão de nossa cidade corrompida." Ai, quantas cicatrizes eu vi em seus membros, tanto antigas quanto recentes, feitas pelas chamas. Ainda agora a memória reaviva minha compaixão. Ao ouvi-los, meu mestre parou e disse: "Espere um pouco." E olhando para o meu rosto, demonstra alguma cortesia para com eles. E por causa desse fogo e pela natureza deste lugar, seria mais apropriado ir ao encontro deles, em vez deles virem até você. Acelere seu passo. Quando paramos, eles novamente se combinaram em sua velha canção de lamento. Em uma roda, todos os três ficaram entrelaçados. E como os atletas bem oleados e nus costumam se encarar, cada um estudando o aperto que lhe serve melhor, antes que os golpes e feridas comecem a cair, assim cada um deles olhava fixamente para mim, enquanto giravam, torcendo seus pescoços com os seus pés em constante movimento. Ah, se a miséria deste lugar, cheio de areia, e nossas queimaduras, bolhas e peles descascadas te causam repugnância. Então começou: que pelo menos nossa fama e boa vontade permitam que nos diga quem é você, cujos pés vivos vagueiam sem medo através deste inferno. Pois este que você vê, em cujas pegadas eu piso, embora agora esteja com o corpo esfolado e nu, mais do que você pensa, foi figura de alto grau em vida. Ele era o bom neto de Gualdrada. Ele é Guido Guerra, aquele que com sua espada e com seu conselho astuto fez coisas poderosas. O outro que pisa na areia as minhas pegadas é aquele cujo nome deveria ser querido na terra, pois ele é Tegiaio Aldobrandi. E eu, que junto com eles sou atormentado, era Jacopo Rusticucci. Certamente mais do que tudo, minha feroz e pérfida esposa causou a minha ruína. Se eu tivesse algum escudo ou abrigo contra o fogo, eu poderia me proteger e ir ao encontro deles, porque meu mestre com certeza teria permitido. Mas, uma vez que eu ficaria todo assado e queimado, o terror prevaleceu sobre a boa vontade e eu me contive, porque eu estava louco para abraçá-los. Então eu disse: "Não é repugnância, mas sim dor, que sua condição em meu seio despertou. E saibam que ela vai doer fundo por muito tempo. Quando meu mestre falou comigo sobre vocês, tamanha foi a expectativa que me agitou, pois eu sabia que eram pessoas honradas. Sim, eu sou da sua cidade, e dou minha palavra, eu sempre disse, e também muitos outros dizem, sobre seus feitos, seu caráter e seu nome honrado. Para as doces frutas eu vou, e deixo para trás o fel, como prometido a mim por meu guia verdadeiro. Mas primeiro eu devo descer até o centro do inferno. Que sua alma possa conduzir seus membros por muitos e longos anos, o outro respondeu, e ainda depois possa tua fama continuar a brilhar. Mas diga-me, por acaso o mérito e a cortesia permanecem ainda hoje em nossa terra? Ou estes já desapareceram por completo? Pois Guglielmo Borsieri, que chegou há pouco e tornou-se nosso companheiro nesta desgraça, causou-nos, com suas palavras, uma imensa tristeza. Novos ricos e novas fortunas surgem de repente, gerando em ti tanto orgulho e extravagância, ó Florença, e por isso muito já tens chorado." Assim bradei, com um semblante elevado,
mas protegendo-me do fogo que caía. E os três se entreolharam ouvindo essas verdades. E disseram: Se sempre respondes aos outros dessa mesma maneira tão claramente, então feliz de ti quando precisares clamar a verdade. Portanto, se escapar dessas regiões perdidas e um dia voltar a ver a doce luz das estrelas, então deverá se orgulhar e poderá dizer: Eu estive lá. Não deixe de falar sobre nós entre os que ainda vivem. Então a ciranda se desfez, e enquanto eles desapareciam, suas pernas ágeis como asas golpeavam o ar. Mais breve do que um amém foi o tempo que levou para que eles desaparecessem de nossa vista. Assim, mais uma vez, meu mestre liderou o caminho. Eu segui, e não muito depois chegamos a um ponto onde a água caía e rugia tão forte que mal podíamos ouvir as nossas próprias vozes. Era como o rio que tem seu próprio caminho, primeiro a partir do Monte Viso, rumo ao leste, a partir da costa esquerda dos Apeninos. Como o Aquaqueta, conhecido nas terras altas por esse nome, antes de mergulhar em seu leito, e cujas águas correm com outro nome antes de Forli, reverberando acima do mosteiro de São Bento, onde haveria um amplo espaço para 1000. Cai da montanha num salto em cascata. Descemos pelo penhasco, que a água tingira de vermelho, e vislumbramos a queda d'água que ecoava forte, surpreendendo os ouvidos com seu tremendo estrondo. Havia um cordão amarrado na minha cintura, com o qual eu pensei que poderia contar, quando enfrentei o leopardo de pele pintada. E depois de soltá-lo por inteiro, assim como meu guia me mandara fazer, entreguei-o a ele amarrado e enrolado. E então, curvando-se um pouco para a direita, o mestre alcançou a beira do abismo e lançou fora o cordão, que desapareceu de vista. Alguma coisa estranha está para acontecer, pensei eu, depois desse estranho sinal, pois o meu mestre busca alguma coisa com o olhar. Ah, como precisamos ter cuidado com aqueles que veem não apenas os nossos atos, mas também têm o dom de ler nossos pensamentos. Pois ele me disse: ele deverá emergir em breve, assim eu espero. O que tua mente espera, logo verás. Aquilo com que sonhas será conhecido de forma clara. Diante da expressão da verdade que parece falsa, um homem, quando puder, deve guardar sua língua, para que ele não seja culpado sem ter transgredido. Contudo, ó leitor, agora devo falar, e eu juro pelas linhas desta minha comédia, e que meu verso encontre favor por longos anos, que eu vi uma forma que nadava pelo ar, indistinta pela total obscuridade, mas visível o suficiente para encher de medo o coração mais forte. Era como alguém que emerge depois de ter mergulhado para libertar uma âncora que estava presa, ou alguma outra coisa escondida no fundo do mar, com os pés recolhidos e os braços totalmente abertos. Oi, tudo bem? Hoje, então, nós avançamos mais um canto, canto 16 da Divina Comédia, do Inferno. Os poetas Dante e Virgílio ainda estão no sétimo círculo, no terceiro girão, que é o deserto incandescente. Aqui vão trabalhar o texto A Violência contra a Natureza, e aparece os políticos de Florença conversando com Dante. Eles estão nesse deserto incandescente, assolados por uma chuva de fogo, chamas de fogo. Eles não podem parar, como disse o Brunetto Latino no canto 15, porque senão eles vão ficar 100 anos ali parados, sem poderem se movimentar e se protegerem, de certa maneira, das chamas. E o Dante vai usar aqui 4 cantos para falar deste sétimo círculo, que é dividido em 3 girões. Os cantos 14 ao 17. E hoje nós estamos no 16.
Recordando então, aqui está o sétimo círculo dos violentos, são os pecados do leão. Primeiro girão, violentos contra o próximo, homicidas, tiranos e predadores. Segundo girão, violentos contra si próprios, suicidas e perdulários. Terceiro girão, que nós estamos nele ainda, né? Violentos contra Deus, a natureza e a arte, blasfemos, sodomitas e usurários. Estamos aqui, o terceiro girão, ele é bem demorado, são 4 cantos em torno dos violentos contra Deus, a natureza e a arte. Hoje, o canto 16, nós continuamos os violentos contra a natureza, os políticos de Florença que vão aparecer aqui. Esse grupo de 3 políticos conhecidos de Dante, o Guido Guerra, o Tegaio Aldobrandi e o Jacopo Rusticucci, que é o que vai falar aí o canto inteiro, né, com Dante. E eles citam um outro chegado há pouco, que é o Guglielmo Borsieri. Nós vimos então nesse desenho que eu fiz, do primeiro girão estão nesse rio Flegetonte, onde o centauro atravessa o Dante, são os violentos contra os outros. Depois do segundo girão, assolados pelas Hárpias, os suicidas violentos contra si próprios e os perdulários. Depois os poetas começam a caminhar nas pedras deste riacho, desta fonte de sangue, deste rio vermelho, Flegetonte, que corre pelo deserto assolado pelas chamas, que estão em 3 etapas, né? Violentos contra Deus, a natureza e a arte. Eles vão adentrando o deserto. Blasfemos, sodomitas e usurários, né? Aqui também nós temos essa situação tão terrível aí do deserto. E hoje eles estão, os pecadores, dançando, porque eles não podem ficar parados. Então Dante usa como uma dança da época, né? Eles estão terrivelmente assim sofrendo e eles não conseguem ficar parados, eles não podem ficar parados. Temos uma introdução, né? O Dante diz: agora eu já podia ouvir as águas que caíam para o círculo seguinte, o 8º círculo. Então o 8º círculo ele fica abaixo de um despenhadeiro, eles não conseguirão ir para lá se não tiver a ajuda de um monstro que vai aparecer no final aqui no canto 17. Então o rio Flegetonte passou aí por esse riacho, né, desaguava nesse riacho, que vai formar uma cachoeira para o 8º círculo, cachoeira vermelha, né? Então eles não têm como ir para lá se não for com a ajuda de alguém. E aqui o Dante começa a falar do som dessa cachoeira, com um som murmurante como o zumbido que se ouve de colmeias fervilhantes. Uma comparação, né? Agora eu já podia ouvir as águas que caíam para o círculo seguinte, para o 8º círculo, com um som murmurante como o zumbido que se ouve das colmeias fervilhantes. Então nós temos aí um primeiro momento, que é o aparecimento desses 3 políticos no meio do deserto. Quando vi 3 sombras muito juntas, que se destacaram de outro grupo e vieram até nós, sob a chuva daquele tormento agudo, né, a chuva de fogo. Lembram que o Brunetto Latino, que era aquele amigo do Dante, poeta famoso de Florença, mas era sodomita, violência contra a natureza, ele tinha perdido lá no meio do deserto, foi embora. Aí chegam esses 3 agora violentos contra a natureza. Um deles exclamou quando nos aproximamos, que vai ser o Jacopo Rusticucci, ele que vai falar. Pare, pois pelas roupas que você usa, você parece ser um cidadão de nossa cidade corrompida, de Florença, né? Aqui, cada cidade da Itália, nesse período da Idade Média, tinha sua forma peculiar de vestir, distinta das cidades vizinhas. Olha que interessante, né? E o Dante tinha aquele manto, né? Que é tipo uma túnica por cima, né? Era muito legal. Como eu já mostrei em algumas fotos aí do Dante, em algumas gravuras, né? Então ele reconhece que o Dante é de Florença, eram cidades-estado aí muito fortes, né? Aí o Dante vai exclamar, né? Ai, quantas cicatrizes eu vi em seus membros, tanto antigas quanto recentes, feitas pelas chamas ainda agora, no presente do texto em que ele está narrando, em que ele está escrevendo o poema, né? Ainda agora
a memória reaviva minha compaixão. A memória, olha que interessante, né? A memória traz para o Dante esse momento tão terrível em que ele viu aquele homem gritando lá no deserto, né? Ao ouvi-los, meu mestre parou e disse: espere um pouco. E olhando para o meu rosto, demonstra alguma cortesia para com eles. E por causa desse fogo, e pela natureza deste lugar, né, o deserto incandescente, eles estão na rocha que ladeia o riacho vermelho, seria mais apropriado você ir ao encontro deles, em vez deles virem até você. Acelere seu passo, né? A gente imagina, o Dante não sai das pedras, não queimaria os pés. Então a imagem bonita que os pés vivos sobre essa areia. Aí o Dante acelera para que eles se encontrem por ali, né? E é interessante o Virgílio ter essa compaixão, né, para que Dante veja esses políticos de Florença. Quando paramos, eles novamente se combinaram em sua velha canção de lamento. Em uma roda, todos os três ficaram entrelaçados. Eles estão dançando porque não podem ficar parados, como eu já disse, senão ficarão 100 anos parados, queimados pelo fogo. Dante vai compará-los, olha, e como os atletas bem oleados, cheios de óleo, né, e nus costumam se encarar, cada um estudando o aperto que lhe serve melhor, antes que os golpes e feridas comecem a cair, assim cada um deles olhava fixamente para mim, enquanto giravam, torcendo seus pescoços, com os seus pés em constante movimento, a dança para não ficarem parados, a dança dos políticos. Aqui, o Dante vai usar os atletas que lutavam na arena, nus, e era esse costume passar óleo no corpo, né, e ficavam se encarando antes de começar a luta. Assim eles encararam Dante aqui. Aí o homem vai falar, o Jacopo Rusticucci, uma longa fala. Ah, se a miséria deste lugar cheio de areia e nossas queimaduras, bolhas e peles descascadas te causam repugnância, então começou. Que pelo menos nossa fama e boa vontade permitam que nos diga quem é você. Olha que lindo esse verso. Cujos pés vivos vagueiam sem medo através deste inferno. É uma imagem altamente poética, né? Dante está vivo. Cujos pés vivos vagueiam sem medo através deste inferno. É uma imagem muito bonita. É altamente assim ilustrativa, né? Dessa viagem de Dante pelo inferno. Achei muito bonito isso. Pois este que você vê, em cujas pegadas eu piso, embora agora esteja com o corpo esfolado e nu, mais do que você pensa, foi figura de alto grau em vida. Ele vai apresentá-los para Dante, né? Você está vendo que eu piso onde ele pisa, estão um atrás do outro aí. Ele era o bom neto de Gualdrada, ele é Guido Guerra, aquele que com sua espada e com seu conselho astuto fez coisas poderosas. Então vai começar a apresentar o grupo. As três sombras, então, as quais é proibido parar, elas se agarram-se umas às outras em uma dança e continuam girando em círculos na areia. Estão ali pisando em círculos que não podem parar. Quem foi Guido Guerra? Um descendente dos condes Guidi di Modigliana. Gualdrada era filha de Berta e de Ravignani e foi elogiada por seus hábitos simples no paraíso, canto 15, verso 112. Ele diz, o Guido Guerra era o bom neto de Gualdrada, essa filha de Berta de Ravignani. Guido Guerra era um líder guelfo, e após a derrota dos guelfos em Montaperte, nós vimos essa referência a essa guerra, essa batalha no inferno, canto 10, no verso 85, falou dessa guerra terrível dos guelfos contra os gibelinos. Atuou como capitão de seu partido, o Guido Guerra, prestando valiosa ajuda a Carlos d'Anjou na Batalha de Benevento em 1266, quando o rei Manfredo da Sicília foi derrotado. Ele não tinha filhos e deixou a comunidade de Florença como sua herdeira. Então, o Jacopo Rusticucci fala, né? Ele é Guido Guerra, aquele que com sua espada e com seu conselho astuto fez coisas poderosas, né? Ele ajudou Carlos d'Anjou na batalha em Benevento e deixou toda a sua herança para Florença. O outro que pisa na areia minhas pegadas, vem atrás de mim, dançando, né? É aquele cujo nome deveria ser querido na terra, pois ele é Tegaio Aldobrandi. Quem é Tegaio Aldobrandi?
Ele era filho de Adimari Aldobrandi. Seu nome deveria ser querido em Florença, porque ele fez tudo o que pôde para dissuadir os cidadãos da campanha que terminou de maneira tão desastrosa em Montaperte. Essa batalha de Montaperte foi terrível para os guelfos, né? Os gibelinos ganharam e o Tegiaio Aldobrandi tentou de tudo para que eles não entrassem nessa batalha, né? Os guelfos. E aí ele vai falar, ele deveria ser querido em Florença. E eu, que junto com eles sou atormentado, era Jacopo Rusticucci. O Jacopo Rusticucci era um cavaleiro de origem humilde, criado dos amigos de Dante, os Cavalcanti. Pouco se sabe sobre ele, exceto que ele teve um casamento infeliz. O que é evidente pelo texto, né? Ele vai falar, olha, era Jacopo Rusticucci, certamente mais do que tudo, minha feroz e pérfida esposa causou a minha ruína. Então era um casamento infeliz, ela deve ter traído-o. Por isso que o Dante quer abraçá-los. Eles são guelfos importantes. Dante quer adentrar o deserto, mas não tem abrigo contra o fogo que chove do céu. Ele vai dizer, se eu tivesse algum escudo ou abrigo contra o fogo, eu poderia me proteger e ir ao encontro deles, porque meu mestre com certeza teria permitido. Mas uma vez que eu ficaria todo assado e queimado, o terror prevaleceu sobre a boa vontade. Ele queria ir lá, né? E eu me contive porque eu estava louco para abraçá-los. Eles eram companheiros de Dante na vida política em Florença e Dante queria abraçá-los. Aí o Dante vai dizer também uma longa fala. Então eu disse, não é repugnância, mas sim dor que sua condição em meu seio despertou. Estavam todos queimados, todos feridos. E o Jacopo Rusticucci disse lá no verso 29, 28, ah, se a miséria deste lugar cheio de areia e nossas queimaduras, bolhas e peles descascadas te causam repugnância. Verso 30 também. Dante fala, não é repugnância, mas dor o que me causa a condição de vocês. Que sua condição em meu seio despertou, e saibam que ela vai doer fundo por muito tempo, né? Eu vou levar essa imagem de dor. Quando meu mestre falou comigo sobre vocês, tamanha foi a expectativa que me agitou, pois eu sabia que eram pessoas honradas. Sim, eu sou da cidade de Florença e dou minha palavra, eu sempre disse, e também muitos outros dizem sobre seus feitos, seu caráter e seu nome honrado. Dante conhece a fama destes homens. Para as doces frutas eu vou e deixo para trás o fel. Aqui poderia ser uma alusão, né, para o paraíso. Eu vou para as doces frutas ou para a terra onde existem boas frutas. Deixo para trás o fel, os vícios ou o inferno. No inferno também, em canto 15, versos 65 a 66, Dante diz, pois entre as frutas podres não convém ao figo maduro crescer. Aliás, é o Virgílio que diz isso a Dante. Talvez seja referência a isto. Para as doces frutas eu vou e deixo para trás o fel, comprometido a mim por meu guia verdadeiro. Talvez seja referência a essa frase lá do canto 15 que o Virgílio falou. Aí para Dante, né? Pois entre as frutas podres não convém ao figo maduro crescer. Mas primeiro eu devo descer até o centro do inferno. Dante está falando, eu primeiro preciso caminhar até o fim, né? Aí o Rusticucci vai dizer que sua alma possa conduzir seus membros. Por muitos e longos anos, o outro respondeu, e ainda depois possa tua fama continuar a brilhar, sua fama literária como poeta, né? Depois que você ser conduzido e for conduzido por tantos anos e ir para o paraíso, né? Que a sua fama continue. Mas diga-me, por acaso o mérito e a cortesia permanece ainda hoje, 1300, ao tempo do poema, em nossa terra? Ou estes já desapareceram por completo? Mérito e a cortesia ainda estão em Florença? Pois Guglielmo Borsieri, que chegou há pouco e tornou-se nosso companheiro nesta desgraça, causou-nos com suas palavras uma imensa tristeza. Esse Guglielmo Borsieri era um florentino espirituoso e bem educado. De acordo com Boccaccio, Decameron, capítulo 1, verso 8, ele é aqui apresentado como uma autoridade no estilo nobre de maneiras. Lá em Boccaccio ele aparece como bem educado, espirituoso, né, alguém muito elegante. E ele chegou ali nesse deserto
e falou, né, para o Dante, né, para os três companheiros ali, que o negócio não estava bem em Florença. Lembrando então que esses, gente, políticos aqui, eles estão violentos contra a natureza, a sodomia, né? Eles ainda estão nessa questão aí de pecados graves, né? Daí o Rusticucci fala, né? Esse Guglielmo Borsieri trouxe más notícias de lá. A cortesia ainda está lá e o mérito. Aí a exclamação de Dante como resposta. São 3 versos. Novos ricos e novas fortunas surgem de repente, gerando em ti tanto orgulho e extravagância, ó Florença, e por isso muito já tens chorado. Em Paraíso, canto 16, Dante discorrerá longamente sobre a degeneração dos florentinos. Aqui ele lança apenas esses 3 versos. Fala de maneira alegórica, personificando a cidade como corrupta e gananciosa. É uma resposta erudita, mas correta, né? Para que eles entendam que Florença está depravada, corrupta. Assim bradei com o semblante elevado, mas protegendo-me do fogo que caía, e os 3 se entreolharam, ouvindo essas verdades. E disseram: se sempre respondes aos outros dessa mesma maneira, né, com eloquência, tão claramente, então feliz de ti, quando precisares clamar a verdade. Portanto, se escapar dessas regiões perdidas, e um dia voltar a ver a doce luz das estrelas. Achei lindo demais. Maravilhoso. Então deverá se orgulhar e poderá dizer: eu estive lá. Não deixe de falar sobre nós entre os que ainda vivem. Então eles estão clamando, né? Quando você voltar a ver a doce luz das estrelas, fale sobre nós, porque você tem clareza no que fala. Aqui nós temos uma reminiscência da Eneida, capítulo 1, verso 203, que diz: Forsam et hoc olim minici juvabit. Talvez algum dia nos seja agradável recordar estas coisas. Diga, eu estive lá. Eu estive no inferno. Vi meus companheiros. Essa fala do Rusticucci retoma talvez esse verso da Eneida. Talvez algum dia nos seja agradável recordar estas coisas. Recordar que um dia esteve no inferno. Então a ciranda se desfez. E enquanto eles desapareciam, suas pernas ágeis como asas golpeavam o ar. Porque eles não paravam de dançar para não se queimarem, foram embora. Acaba esse momento aí do diálogo. Mais breve do que um amém foi o tempo que levou para que eles desaparecessem de nossa vista. Assim, mais uma vez, meu mestre liderou o caminho e eu o segui. Aqui um segundo momento, né? E não muito depois chegamos a um ponto onde a água caía, à beira do penhasco, né? Dessa cachoeira. E rugia tão forte que mal podíamos ouvir as nossas próprias vozes. Era como o rio, várias comparações com rios. Era como o rio que tem seu próprio caminho. Primeiro a partir do Monte Viso rumo ao leste, a partir da costa esquerda dos Apeninos. Como o Aquaqueta. O Aquaqueta era a queda da água do riacho sobre o alto penhasco que desce do 7º ao 8º círculo. É comparada à queda d'água do rio Montone, no Mosteiro de São Bento, nas montanhas acima de Forli. O Aquaqueta, queda de água do riacho sobre o alto penhasco que desce do 7º ao 8º círculo. Como o Aquaqueta, conhecido nas terras altas por esse nome antes de mergulhar em seu leito, e cujas águas correm com outro nome antes de Forli, reverberando acima do Mosteiro de São Bento, onde havia um amplo espaço para 1000, cai da montanha num salto em cascata. No Mosteiro de São Bento havia lugar para muitos mais monges. A interpretação do tradutor Longfellow é que a altura da queda é tão grande que equivaleria a 1000 quedas. Está usando essa comparação com o Mosteiro de São Bento, lá no Monte Cassino, onde cabiam mais de 1000 monges. Então o Dante está falando, ele está comparando com o rio Aquaqueta, que desce, né, esse barulho, desce do 7º
do sétimo para o oitavo círculo, comparada à queda deste rio Montone no mosteiro de São Bento, esse rio Aquaqueta, essa queda Aquaqueta, é o nome da queda aqui do sétimo para o oitavo círculo. Está comparado ao Aquaqueta, né? Ao Aquaqueta, esse rio que é conhecido assim lá no mosteiro de São Bento, né? Então eles escudam a queda aqui do rio Flegetonte, que é comparado ao Aquaqueta, esse rio montante, entendeu? Então eles estão comparando com esse rio Montone, que é chamado de Aquaqueta. E aqui eles vão então ficar pensando como descer para o oitavo círculo. Descemos pelo penhasco, que a água tingida de vermelho, e vislumbramos a queda d'água que ecoava forte, surpreendendo os ouvidos com seu tremendo estrondo. Eles vão se beirando ali do penhasco, pensando, né, como descer. Havia um cordão, achei isso tão legal, amarrado na minha cintura, com o qual eu pensei que poderia contar. Quando enfrentei o leopardo de pele pintada, lá na selva escura, quando ele perdeu o caminho, lá no canto 1, nel mezzo del cammino de nostra vida mi ritrovai numa selva oscura, la deritia via smarrita. Ele tinha um cordão, que era o cordão, talvez aqui uma alusão ao cordão de São Francisco, que o Dante estudou com os monges franciscanos, né? E esse cordão trazia proteção, talvez é uma referência a esse cordão. Então o que o Dante fez? Pensou no cordão, com ele eu ia trazer para mostrar, esqueci. Talvez com este cordão eu consiga descer do penhasco. E depois de soltá-lo da cintura por inteiro, assim como meu guia me mandara fazer, entreguei-o a ele amarrado e enrolado, e então, curvando-se um pouco para a direita, o mestre alcançou a beira do abismo e lançou fora o cordão, que desapareceu de vista. Estranho, né? Então aqui, olha o cordão. Dante e Virgílio precisam de ajuda para chegar ao próximo fosso. E como nenhuma voz pode ser ouvida por causa do barulho da cachoeira e nenhum sinal pode ser feito para chamar a atenção em meio à escuridão, para alguém ajudá-los, Virgílio tenta chamar a atenção de quem? Do Gerião, descrito no próximo canto. Olha, o Gerião vou mostrar daqui a pouco para vocês. Lançando o cordão de Dante nas profundezas onde o monstro está escondido. Então ele tapeia o leitor. Mas como descer com esse cordão que não é tão longo assim? Nesse negócio que tem mais de 1000 quedas, né? Dá para ter mais de 1000 quedas, 1000 monstros. Então ele lança o cordão para acordar o Gerião, que é esse monstro estranho aqui. Eu vou falar dele daqui a pouco. E essa outra figura aqui, ó, que eu tirei da internet. O Gerião é esse monstro, que ele conseguia voar. Então ele lança o cordão para acordá-lo, para acordar esse monstro. Então o cordão pode ter uma referência aqui, como eu falei, ao cordão de São Francisco, que Dante usava quando era jovem, segundo o costume bastante comum entre os devotos leigos. A imagem do cordão como representação da sobriedade e propósito virtuoso é recorrente na obra de Dante. Em Purgatório, canto 7, verso 114, por exemplo, ele descreve Pedro de Aragão, cingido com o cordão de todas as virtudes. O cordão de Dante também pode ser considerado uma representação da vigilância ou autocontrole. Com isso, ele esperava levar a melhor sobre o leopardo, Inferno, canto 1, verso 32, e pode ter confiado nele como apoio contra os terrores do inferno. Mas, embora Dante estivesse cingido com ele desde que entrara pelo portão, ele não salvou de nenhum perigo e agora é jogado fora como algo inútil. Agora, mais do que nunca, ele deve confiar por completo em Virgílio e não confiar mais em si mesmo. Olha que interessante. É uma etapa nova no texto, né? Ele não deverá ser cingido de novo até chegar à praia do purgatório. E então será adornado com um junco, o emblema da humildade. Purgatório, canto 1, verso 94.
Então achei legal essa nota, né? O cordão talvez simbolize essa autoconfiança, que ele pensou em enfrentar o leopardo com isso, mas agora o cordão que ele cingiu, quando ele passou pelos portões do inferno, lá onde mandou deixar toda a esperança, não o salvou dos perigos. Agora, lançando fora o cordão, Virgílio fazendo isso, mostra que Dante deve confiar plenamente em Virgílio. Ele será revestido com um sinal só lá nas praias do purgatório, né, quando ele será revestido adornado com um junco. Continuando, há um pensamento de Dante. Alguma coisa estranha está para acontecer, pensei eu. Depois deste estranho sinal, pois o meu mestre busca alguma coisa com o olhar. Está olhando ali, perscrutando, ver se o Gerião já acordou. Ah, como precisamos ter cuidado com aqueles que veem não apenas os nossos atos, mas também têm o dom de ler nossos pensamentos. Então Dante fala que Virgílio tinha a capacidade de ler os seus pensamentos de Dante. Pois ele me disse, né, o Virgílio, ele deverá emergir em breve, assim o espero. O que tua mente espera, logo verás. Aquilo com que sonhas será conhecido de forma clara. Então ele vai emergir em breve, o Gerião. Dante, aqui então, atribui a Virgílio pleno conhecimento de tudo o que está em sua mente. Ele assim esclarece nossa concepção sobre a sua dependência de seu guia, cujos pensamentos sempre antecipam os seus. Então Virgílio conhece tudo da mente de Dante. Em outras palavras, Virgílio representa a razão humana iluminada. Virgílio é o grande poeta romano. Ele conhece tudo aqui, ele conhece Dante, os pensamentos e muito mais os atos, muito mais os pensamentos de Dante. É a razão humana iluminada. Bonito, né? Diante da expressão da verdade que parece falsa, um homem, quando puder, deve guardar sua língua, para que ele não seja culpado sem ter transgredido. Agora ele vai falar com o leitor, que é aquilo que eu já falei em outro canto, né? Que o Auerbach vai falar, tem um texto sobre isso, né? Eu trago aqui mais para frente. Fala com o leitor. Contudo, ó leitor, agora devo falar. Eu juro pelas linhas desta minha comédia. Então ele se refere ao próprio livro, né? Uma metalinguagem que ele está escrevendo. Ele se refere ao livro que ele está escrevendo. Isso é uma metalinguagem. Eu juro pelas linhas desta minha comédia, que não era chamada de divina ainda, só vai ser chamada por Boccaccio, quando fazia Giovanni Boccaccio, quando fazia conferências sobre Dante em Florença. Então a divina vai ser, a comédia vai ser só comédia por muito tempo, depois que ela vai ser chamada de divina. E que meu verso encontre favor por longos anos. Ai, que bonito, né? Que eu vi uma forma que nadava pelo ar. Então agora eu vou falar a verdade. Eu vi uma forma que nadava pelo ar na escuridão. Indistinta pela total obscuridade, mas visível o suficiente para encher de medo o coração mais forte. Uma comparação. Era como alguém que emerge depois de ter mergulhado para libertar uma âncora que estava presa, ou alguma outra coisa escondida no fundo do mar. O marinheiro ali, né, que emerge do fundo do mar para libertar a âncora ou buscar outra coisa. Com os pés recolhidos e os braços totalmente abertos. Era o Gerião que voava, né, para chegar ali no alto do penhasco, né, e salvar Dante e Virgílio. Salvar entre aspas, né? Descê-los para o oitavo círculo. Então é isso. Canto 16 do Inferno, Divina Comédia, Dante Alighieri. Um abraço e até mais.